Olá pessoal, vamos com mais um vídeo aqui para o canal. Bom, uma das coisas que mais me incomodava desde a adolescência era a ideia de que o Novo Testamento, originalmente fosse escrito em grego. Nada contra a língua, propriamente dita. A minha pergunta era meio que inocente na época, Na verdade, ela era inocente, mas assim, tinha uma razão de ser. Que era o seguinte, eu pensava o seguinte, se Jesus e os apóstolos eram judeus, por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Era uma ideia assim que realmente me deixava meio desconfortável, Essa dúvida somente foi respondida e esclarecida muitos anos depois. E somente em 2023, isso foi de fato um alívio, porque eu pude constatar que não apenas o meu questionamento foi respondido, mas eu então consegui me conectar integralmente com o Novo Testamento, mesmo que essencialmente não haja diferença entre a Peshitta e qualquer outra tradução vinda das inúmeras versões gregas. Foi só então recentemente, alguns anos atrás, que eu consegui de fato me conectar mesmo, integralmente com os textos do Novo Testamento. Assim, considerando até aquela expressão que é atribuída ao arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, que diz: Deus mora nos detalhes, Então, apesar de essencialmente não haja diferença entre Peshitta e qualquer tradução do grego, e eu falo diferença essencial no contexto e no conceito cristão, do cristianismo. Mas os detalhes é que fazem toda a diferença, Então, como disse o arquiteto, Deus mora nos detalhes. Então a Peshitta é uma versão aramaica original do Novo Testamento, língua que era falada tanto por Jesus, o Yeshua, em hebraico, como também pelos seus discípulos e pela grande maioria dos judeus naquela época. O hebraico ele era falado mais comumente entre os sacerdotes e nobres, ou seja, indivíduos com algum estudo formal ou com alguma condição social mais abastada. Embora refutada como uma obra original anterior ao grego, há uma documentação muito farta e provas concretas de que a Peshitta é sim a versão original e por isso a mais antiga do Novo Testamento. A própria tradição da Igreja Católica, ou mesmo protestante, que diz e prega que o Novo Testamento foi escrito em grego, é prova da influência pagã no pensamento e, por extensão, no imaginário dos próprios cristãos. Quando, na realidade, o chamado Novo Testamento foi escrito em aramaico pelos próprios discípulos de Yeshua, para somente depois serem traduzidos para o grego pela necessidade de comunicar o Evangelho com os gregos convertidos e demais povos estrangeiros, os chamados gentios da época. Não faltam documentos atestando a veracidade da Peshitta, que é essa reunião de manuscritos em aramaicos no original, do Novo Testamento. Então são os antigos manuscritos do Novo Testamento, como registro dos escritos dos primeiros discípulos. Então temos uma versão aqui traduzida diretamente do aramaico para o português pelo rabino nazareno Tzadok Ben Derek, que se trata desta obra aqui, Peshitta, o Novo Testamento em aramaico,
Tradução completa dos manuscritos aramaicos originais do Novo Testamento com anotações textuais e comentários judaicos. Tá, então, vamos falar sobre esta obra aqui, o Novo Testamento, mas na versão da Peshita, ou seja, na versão direta do aramaico. Tá, então, essa é uma tradução, a tradução, se não me engano, é de 2023. Havia uma mais antiga, aí tem essa versão do Tzadok Ben Derek, né, que é uma atualizada do Novo Testamento integral. Os 4 evangelhos, mais os outros livros, né, até Apocalipse. Todos traduzidos diretamente do aramaico para o português. Mas então, como, né, estava falando, para a construção identitária da instituição denominada Igreja Católica Apostólica Romana, foi necessário então alinhar o Novo Testamento como fonte grega, como uma apropriação espiritual, ao mesmo tempo em que era uma forma de rejeitar a tradição judaica, em especial dos judeus nazarenos, aqueles que reconheceram Yeshua como Messias. Ora, então, os primeiros discípulos de Yeshua, de Jesus, os seus primeiros seguidores, os primeiros convertidos eram judeus, né? E depois sim vieram os demais povos, né? Os estrangeiros, entre gregos e tantos outros, que se converteram então aos ensinamentos de Cristo. E era nesse contexto todo as escrituras, os textos, tudo dentro de um contexto semítico, né, de um contexto judaico, e todos esses elementos da época acabaram sendo descartados, né, todo o elemento judaico, toda a influência judaica acabou sendo descartado pela Igreja Católica, como uma forma então de rejeitar a tradição judaica, em especial, como eu disse, dos judeus nazarenos, que reconheciam, né, que são aqueles que se converteram a Cristo, que reconheceram Cristo como o Messias, né, o Salvador. Da mesma forma que Galileu, né, foi considerado um herético ao expor suas ideias, né, resgatar o cânone judaico cristão, então é colocar em xeque a autoridade da igreja. E a igreja protestante também herdou essa mesma ideia da igreja romana, se afastando também das raízes judaicas da igreja primitiva, o que significa um afastamento das raízes do pensamento e da cultura judaica do período do Segundo Templo. Então o Jesus, o Yeshua, né, o que se tornou então Jesus, um nome latinizado, né? Jesus se tornou então muito helenizado, né? Por conta dessa ideia de que o Novo Testamento foi escrito em grego, então temos um Jesus muito helenizado, tá? E depois europeizado, vamos dizer assim, com olhos azuis e tudo mais, então descartando certas características judaicas, inclusive até na aparência de Cristo, né? Quando depois foi retratado em pinturas ou na era moderna, né, através de filmes e tudo mais. Então precisamos entender primeiro que Jesus, ele nasceu judeu, ele cumpriu todos os ritos, né, foi apresentado à sinagoga, ele participava de todas as festas judaicas, ele veio de uma família judaica, tradicionalmente judaica, então comemorava-se as festas, os ritos, né? E ele nunca negou isso, né? Então, se falarem assim, Jesus tinha uma religião, de certa forma tinha, era a religião judaica, ele nasceu nesse contexto, ele nasceu dentro de uma família judaica que cumpria os ritos, cumpria tudo aquilo que o judaísmo pede, né?
É claro que ele, como o Messias, ele veio e ele reformulou algumas coisas, ele acrescentou algumas coisas. Mas esse Jesus muito helenizado se tornou o Jesus atual. Essa imagem que se tem de Jesus Cristo hoje é uma imagem muito açucarada, muito adocicada, né? Um Jesus muito gourmetizado, todo cheio de amor, é só amor, é só amor. De fato, Jesus é amor, mas também é justiça. E não dá para se expressar o amor se não houver justiça. Esse mesmo Jesus que é amor, ele disse que ele vai voltar, vai separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Não é? É aquele que vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. É o mesmo Jesus, é o Jesus do juízo. Se ele veio primeiramente como ovelha, ele virá como leão, virá para juízo. Mas enfim, nós temos então essa imagem de um Jesus muito helenizado, hoje muito gourmetizado, né? Que está completamente distante do contexto real, do contexto da sua imagem mesmo, né? Com esses elementos todos do seu tempo, da sua origem, né? Da sua cultura original. Então, tanto o catolicismo como a igreja protestante, com as suas teologias, né, que tem como base o pensamento greco-romano, se afastaram muito dessas raízes do pensamento e da cultura judaica do período do Segundo Templo, né, da época de Cristo. Então a Peshitta no original, que significa simples, de fácil entendimento, significa sincero, verdadeiro, né? A Peshitta é a única versão que foi escrita em um ambiente semítico, semelhante à dos judeus e cristãos do primeiro século, fornecendo então uma experiência sociolinguística com a cultura, o ambiente em que viveu Jesus Cristo, né? O Yeshua HaMashiach. Além dos textos e conceitos que não estão presentes em outras versões do Novo Testamento, né, em outras traduções. Um exemplo é que a versão original, em aramaico, estabelece o cânone com apenas 22 livros. Os 5 livros ausentes são 2, né, o livro 2 de Pedro, 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse. Então, a primeira versão da Peshitta não tinham esses 5 livros. Tá? E o motivo é muito simples. Na época em que a Peshitta foi compilada, esses 5 livros ainda não tinham sido escritos, ou ainda não eram conhecidos pela maior parte da comunidade, tampouco reconhecidos como textos sagrados, inspirados. Ou seja, inicialmente, o cânone continha apenas 22 livros, sendo atualizado depois com a inserção dos outros 5 livros, já reconhecidos, totalizando então 27 livros completos no Novo Testamento. Ainda assim, há outras denominações cristãs orientais que permanecem com o cânone antigo dos 22 livros, porém, considerando a importância dos outros 5 que ficaram de fora. O William Norton, que traduziu do aramaico para o inglês a Peshitta, isso em 1889, ele faz a seguinte dissertação. Ele diz assim, que uma das provas no sentido de que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico reside na ausência dos 5 livros mencionados. Então aqui o próprio tradutor William Norton, que traduziu do aramaico para o inglês, ele atesta essa veracidade da ausência desses 5 livros. Né? E continuando, a nova aliança Peshitta siríaca, propriamente dita, nunca conteve todos os livros que temos no texto grego. Os livros de 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Revelação, Apocalipse, nunca foram considerados como parte dela, embora esses livros, em uma tradução siríaca separada,
fossem admitidos como representativos de livros inspirados. A extraordinária estima com que os livros da Peshitta foram tidos demonstra que as cópias siríacas destes eram consideradas como tendo uma origem muito mais exaltada do que o texto siríaco dos outros 5 livros. Bom, o patriarca também da Igreja do Oriente, Marechai Shimon, ele atesta a veracidade da Peshitta como documento original, declarando o seguinte, abre aspas, com referência à originalidade do texto da Peshitta, desejamos declarar que a Igreja do Oriente recebeu as Escrituras das mãos dos próprios benditos apóstolos no aramaico original, a língua falada pelo nosso Senhor Yeshua, o Messias. E o tradutor da Peshitta, desta Peshitta aqui, da nossa versão em português. Existem outras Peshittas aí, outras traduções, mas eu não recomendo nenhuma delas. A que eu recomendo é essa daqui. Por quê? Não foram traduzidas direto do aramaico, tem traduções aí que foi feita por inteligência artificial, então assim, tem muita coisa fake por aí, muita coisa que acaba prejudicando, né, a Peshitta como um texto sério, né, como uma tradução, como a versão séria do Novo Testamento. Então, para quem tem interesse em conhecer, em estudar, em ler, eu recomendo a Peshitta, esta aqui, do Tzadok Ben Derek. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tem interesse em comprar ou adquirir essa obra. Tá? Então, o tradutor, o Tzadok Ben Derek, ele, além da Peshitta, ele tem outras obras, né? E no seu livro Origens Aramaicas do Novo Testamento, ele apresenta 22 fatos que provam que os manuscritos originais do Novo Testamento foram redigidos em aramaico. Então eu vou fazer a leitura desses 22 fatos colocados pelo Tzadok. Primeiro, em razão dos exílios assírios e babilônicos, bem como de outros fatores históricos, houve um processo de transição em que a língua principal dos judeus migrou do hebraico para o aramaico. Segundo, o livro de Neemias confirma que no pós-exílio babilônico, os judeus falavam aramaico e não podiam mais compreender a língua hebraica. Terceiro, o aramaico era a língua predominante dos judeus em Israel no primeiro século, apesar de o hebraico também ser empregado em menor escala. Então, como eu disse, o hebraico era usado mais entre os rabinos, os sacerdotes, o pessoal nobre, mas o povão mesmo falava em aramaico. 4. Ao lado do hebraico, o aramaico igualmente é considerado língua sagrada pelos judeus, isto é, idioma em que Deus veicula as Santas Escrituras, e isso é provado por porções do Tanar é o Antigo Testamento, que estão em aramaico também, né? Bem como por outros livros sagrados do judaísmo no mesmo idioma. Quinto, o aramaico siríaco era o vernáculo da terra de Israel, conforme atesta a Guemará. Portanto, Yeshua e seus discípulos falavam o dialeto do aramaico siríaco da Galileia, mas isso não exclui o fato de falarem o hebraico como idioma acessório. Sexto, a língua grega não era largamente usada pelos judeus em Israel no primeiro século, havendo inclusive uma proibição dos sábios judeus para que o idioma grego e sua cultura fossem aprendidos, a fim de preservar os israelitas da assimilação helênica. Em verdade, em Israel, pouquíssimos judeus entendiam o idioma grego. Então, na época, os judeus eles tinham uma certa proibição lá entre os sacerdotes, entre os sábios da época, de que seria um risco que os judeus
perdessem a sua identidade cultural se abandonassem o aramaico ou o hebraico para usarem o grego como uma língua corrente. Então era meio que uma proibição. Então pouquíssimos judeus falavam ou entendiam o grego, né? Sétimo, os escritores da Nova Aliança a redigiram em aramaico, visto que, prioritariamente, os judeus eram público-alvo, e até mesmo os gentios das populações vizinhas de Israel falavam em aramaico. Posteriormente, os escritos aramaicos foram traduzidos para a língua grega. Então, assim, tanto em Israel como as populações, né, as comunidades, os povos gentios que moravam ali nas redondezas, também falavam aramaico, compreendiam aramaico e não grego. Então, os manuscritos, todos em aramaico, e só depois, com a expansão das escrituras, é que foi então havendo uma necessidade de traduzir os manuscritos para o grego, para alcançar o povo grego, né, as comunidades gregas que se convertiam. Oitavo, seria totalmente irrazoável supor que os discípulos judeus de Yeshua escreveram a nova aliança em grego, pois não conheciam esta língua, bem como seria mais absurdo ainda supor que escreveram em grego, objetivando converter judeus que não liam nesses idiomas. Havia até uma discussão entre Pedro e Paulo, porque Pedro inicialmente acreditava que os ensinamentos de Cristo eram somente para os judeus e não para os demais, né? Então, assim, como é que os discípulos iam escrever em grego para os judeus, né? Então não tem muita coerência essas ideias. Então, para os gregos, posteriormente, então, foi feita a tradução do aramaico para o grego desses manuscritos. 9, né? Um 9 ponto aqui que mesmo na diáspora, em países de vernáculo grego, o aramaico era a língua oficial dos judeus. Assim sendo, as epístolas destinadas a judeus da diáspora foram escritas em aramaico. 10. A tradição cristã oriental afirma que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico e não em grego, sendo considerado a palavra inspirada por Deus. 11. A origem dos manuscritos aramaicos está ligada à tradição siríaca no sentido de que os livros da Nova Aliança foram escritos e compilados durante a vida do rei Abgar de Edessa, ou seja, nos tempos apostólicos. 12. O manuscrito aramaico depositado na Biblioteca do Vaticano, datado do ano de 78 d.C., comprova o vínculo da Peshita com os apóstolos e seus discípulos. 13. O Diatessaron, ao usar manuscritos aramaicos para formar a primeira harmonia dos evangelhos, também indica a antiguidade dos escritos da Nova Aliança em aramaico. 14. Egésipo, que foi judeu nazareno, testemunhou a existência de manuscritos aramaicos que eram usados pelos discípulos judeus de seu tempo. Então, esse judeu nazareno de 110 a 180 depois de Cristo, né, no primeiro século, ele vem atestando, então, foi testemunha da existência desses manuscritos em aramaico. 15. O encontro da família de Yeshua com o Papa Silvestre no início do século IV autentica que os judeus nazarenos falavam aramaico e usavam escrituras no mesmo idioma, não sabendo dialogar em grego ou latim. Então eles não falavam grego nem latim, era aramaico.
16. Outros cristãos que vieram no Oriente testificaram a originalidade da Peshitta. Bardaizan, 154 a 222 d.C., Aprahat, 270 a 345 d.C., e Efraim, o sírio, 306 a 373 d.C., dentre outros personagens, outros cristãos, que testificaram a originalidade da Peshitta. Tudo isso é documentado. 17. Os chamados nestorianos eram inicialmente judeus nazarenos e preservaram com extremo zelo os escritos originais da Nova Aliança em aramaico. 18. Não somente a antiga tradição dos judeus nazarenos ratifica a veracidade da Peshitta como a palavra inspirada por Hashem, por Deus, mas também as tradições cristãs posteriores de diversos grupos. Então tem os grupos como os nestorianos, jacobitas, maronitas e cristãos da Índia. Então todas essas comunidades de cristãos, todos eles também testificam a veracidade da Peshitta, ou seja, dos primeiros manuscritos em aramaico. 19. A Peshitta é considerada a Bíblia oficial de grupos de judeus nazarenos e também de diversas denominações cristãs orientais. Por exemplo, Igreja do Oriente, Igreja Síria do Oriente, Igreja Ortodoxa Siríaca, Igreja Maronita, Igreja Caldeia, Igreja Católica Siríaca e Igreja na Índia, China, Tibete e Turquemenistão. Todas elas, então, reconhece e tem como Bíblia oficial, né, do Novo Testamento, a Peshitta. 20. A veracidade da Peshitta é confirmada por diversas evidências internas. A. Uniformidade. B. Polissemia. C. Jogo de palavras. D. Estruturas poéticas. E E. Expressões idiomáticas. Ademais, os erros de tradução nos manuscritos gregos e suas sentenças de milhares de variantes textuais atestam a originalidade da Peshitta. Ou seja, várias traduções, as várias versões das traduções gregas, elas entre si também não existe uma harmonia entre elas, né? Traduções que dizem uma coisa, outras traduções dizem outra, então isso também acaba provando a originalidade da Peshitta. E 21, o Codex Carbório. 21. O Codex Carbóris, que remonta ao antigo manuscrito do ano de 164 d.C., ou, na pior das hipóteses, do ano de 344 d.C., visão mais conservadora, demonstra que judeus e cristãos orientais usavam as escrituras em aramaico e não em grego. E 22. Há excelentes manuscritos da Peshitta datados dos séculos 4, 5 e 6. Inexistem manuscritos mais antigos em razão de a tradição judaica e siríaca, diferentemente da tradição ocidental, não admitir que um livro se deteriore em estado de decomposição. Por tal razão, quando se inicia o desgaste de um manuscrito da Peshitta, era cuidadosamente copiado e depois conferido com o original, e este era enterrado ou queimado. Por outro lado, os códices gregos mais antigos são do século IV e estão incompletos, faltando-lhes alguns versos, o que não ocorre com a Peshitta. Então era comum, naquela época, textos sagrados, Antigo Testamento ou mesmo Peshitta, eles eram compilados, né? Eles eram copiados depois, fazendo os outros exemplares, mas não podiam ter erros. Eles eram copiados porque se um dos manuscritos já estava se deteriorando, já estava se desgastando por conta do tempo, das condições ambientais, então tinha que ser copiado. E era copiado assim
literalmente letra por letra. Se errasse, teria que, em alguns casos, refazer tudo. Então eram copiados dessa forma, e o manuscrito que estava então em péssimas condições era queimado ou enterrado. Então todos esses argumentos, além de outros veiculados em 2 outros livros, né, do Tzadok, eles vêm então comprovando toda essa bagagem documental, né, de que a Peshitta é de fato o documento, né, original, a versão original do Novo Testamento, que veio do aramaico, escrito então em aramaico. E então, além desses argumentos, há outros que podem ser encontrados no livro Peshitta, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua, e também no que eu já citei, um outro livro aí que foi citado, que é Origens Aramaicas do Novo Testamento. Esses 2 livros também de autoria do Tzadok Ben Derek. Eu quero falar um pouco do Tzadok Ben Derek para dar uma contextualizada com relação ao tradutor. Tzadok Ben Derek é o nome israelita de Fábio Moraes de Aragão. O autor, então, ele é procurador da República e professor de Direito Constitucional, tendo exercido anteriormente o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Estudou relações judaico-cristãs em Israel, no Max Stern Academy College of Emek Israel, bem como em instituições de ensino judaico-messiânico no Brasil e nos Estados Unidos. Pioneiro no Brasil das pesquisas sobre raízes judaicas de Yeshua e seus discípulos à luz do judaísmo do período do Segundo Templo, tal como a origem aramaica do Novo Testamento. E aí ele escreveu os livros, né? Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim, Peshitta, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua e Origens Aramaicas do Novo Testamento, bem como diversos artigos que tornaram conhecidos no Brasil e em mais de 70 países. Exerce o autor a função de Rosh, da congregação messiânica Benior, o Filhos da Luz, ministrando ensinamentos em todo o Brasil e no exterior. Atua como orientador de líderes de congregações e igrejas que buscam a restauração. Então, assim, o autor, o tradutor aqui da Peshitta e autor de outros livros, ele tem aí uma bagagem considerável, né, com estudos e pesquisas, não só aqui no Brasil, mas no exterior, tanto em Israel, Estados Unidos, enfim. E ele trouxe toda essa bagagem e ele fez, então, essa tradução que tem muitas notas e referências, tá? Comentários judaicos. Mais uma vez, para quem quer conhecer o Novo Testamento na versão aramaica, na versão da Peshitta, eu vou deixar aqui o link na descrição, para quem quiser comprar, vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e vamos para o próximo vídeo. Abraço.